Olá, graças, Túlio. Buenas noites a todos, boa noite. É, Obrigado pelo convite e é uma satisfação estar presente nessa videoconferência, com colegas da área da educação física e outras áreas, abordando a questão da atividade física, do esporte e do qual a EF do Esporte, ao longo de várias décadas, vem contribuindo imensamente com a literatura científica. Como o Túlio comentou, eu me chamo Marco Aurélio, sou profissional de educação física e neste mês, nesta edição, nós publicamos um ensaio, eu juntamente com o professor John Fontinelli Araújo, que é um professor aposentado do Departamento de Fisiologia e Comportamento da UFRN, e atualmente é colaborador no programa de psicologia da Universidade Federal Delta do Parnaíba. E durante uma disciplina sobre a história e sociologia das ciências, nós tivemos vários debates. E surgiu justamente a proposta deste ensaio que estamos apresentando, que é justamente compreendermos, analisar de forma crítica o papel do profissional de educação física dentro do contexto, na construção e aplicação do conhecimento sobre o sono e o exercício físico, mais especificamente no Brasil, porque, como o colega Christian comentou anteriormente, o sono ele é fundamental quando a gente fala sobre recuperação física, sobre esporte. Então, nas nossas aulas, na nossa prática profissional, a gente sempre comenta muito sobre a importância do sono. Mas qual é o real conhecimento básico que nós temos na nossa formação sobre o sono? Então, este ensaio ele objetivou justamente discutir isso dentro do conhecimento, do desenvolvimento desse conhecimento no Brasil ao longo das últimas décadas. Vale frisar também que um ponto interessante de partida é que os dados mais recentes, os dados epidemiológicos, apontam que 60% da população brasileira não atinge os níveis mínimos recomendados de atividade física. Além disso, existe também a questão dos distúrbios do sono, que vem crescendo ao longo dos anos, principalmente a insônia e a apneia obstrutiva do sono, com prevalência muito altas em todas as regiões do Brasil. Ah, Esse ensaio, ele basicamente ele pode ser dividido em quatro principais partes. A primeira parte, nós falamos sobre a chamada arena transepistêmica cronobiológica, que foi um conceito criado e ancorado com base na quinorxitina. E os debates que ocorreram entre os dois principais papas da cronobiologia, o Halberg e o Pitandri, que, em resumo, nós podemos situar dentro dessa discussão que o profissional de educação física ele é um ator legítimo tanto na produção do conhecimento quanto na atuação, na aplicação, aplicabilidade deste conhecimento nos distúrbios do sono. Ao lado, é claro, de outros instrumentos que são utilizados, os inúmeros questionários, polissonografia, actimetria, mas o profissional de educação física, ele é um ator legítimo dentro da construção e da aplicação desse conhecimento. Na segunda parte, nós debatemos acerca da atuação desse profissional no combate ao sedentarismo e justamente na atuação dele para o processo de prescrição e intervenção do exercício físico como uma intervenção não farmacológica para os distúrbios do sono. Então, quando você tem o processo de tratamento farmacológico, no caso da insônia, por exemplo, da apneia obstrutiva do sono, que agora com diversos medicamentos como o Mounjaro
que estão sendo utilizados para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, mas é importante também a prática do exercício físico, porque o exercício físico ele vai fazer com que haja uma menor latência do sono, o sono aconteça de forma mais rápida, e a qualidade desse sono também ela é amplificada, melhorada. Então, esse é um outro ponto, o ponto de atuação. E terceiro aí a gente vai para uma questão relacionada à formação, porque quando a gente analisa as disciplinas, a gente identifica que há uma lacuna na formação dos profissionais de educação física no Brasil quando a gente diz respeito ao sono. Então, a maioria dos conteúdos de cronobiologia, fisiologia do sono, são raramente discutidos a nível de graduação, e somente o profissional de educação física tem acesso a esse tipo de literatura já numa pós-graduação stricto sensu, por exemplo. São pouquíssimas especializações a nível lato sensu no país, e algumas delas não permitem a participação do profissional de educação física. Por fim, nós propusemos um quadro de recomendações. Esse quadro de recomendações ele está organizado a curto, médio e longo prazo, com propostas para que a gente incentive o avanço do conhecimento sobre o sono na área da educação física e incentive as produções, a contribuição dos profissionais de educação física para a área do sono. Por fim, para concluir, é evidente a necessidade de repensarmos os currículos, porque cada vez mais os distúrbios do sono vêm aumentando ao longo dos últimos anos, e o profissional de educação física ele exerce um papel fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento desses distúrbios, mas é necessário que tenhamos um pouco mais de debates acerca do conhecimento, da formação desses profissionais sobre o tema. Muitíssimo obrigado, Túlio.